Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para este momento de oração e escuta da Palavra de Deus. Hoje, a igreja está celebrando a memória de São Paulo Mick e seus companheiros mártires, que deram a própria vida por amor a Cristo e fidelidade ao Evangelho. Que o testemunho desses mártires fortaleça nossa fé e nos ajude a viver com coragem e perseverança. Iniciemos reconhecendo nossas falhas e pedindo a misericórdia de Deus. Com humildade, coloquemos diante de Deus nossos pecados e os nossos limites. Senhor, quando temos medo de testemunhar a nossa fé, preferimos agradar aos outros em vez de seguir a Tua palavra, perdoa-nos. Perdoar-nos, Senhor. Senhor, quando deixamos de viver com coragem e fidelidade o Evangelho, perdoa-nos. Perdoar-nos, Senhor. Senhor, de bondade e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduze no caminho da vida eterna. Amém. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda o diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João disse a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. E ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Queridos Senhor. irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está tocando lá no fundo do nosso coração, porque ele fala de coragem, medo e escolhas. João Batista sabia que dizer a verdade para o rei teria suas consequências, mas mesmo assim ele não se calou. Ele preferiu perder a vida a perder a consciência, ou melhor, perder a salvação. Herodes, ao contrário, sabia que era certo. Herodes, em momento algum, diz que João Batista estava errado. Ele gostava de ouvir João, mas não teve coragem de mudar. Ficou preso ao medo do que os outros iam pensar. Herodes, como eu disse, em momento algum diz que João estava errado, mas ele estava preocupado no que as pessoas iriam dizer sobre ele e o seu reino, ao peso das aparências e as próprias promessas vazias.
Queridos, quantas vezes isso também acontece conosco? Sabemos o que é correto, mas adiamos, empurramos para depois, ou simplesmente nos calamos para não criar conflitos. Olha, eu não vou falar sobre isso porque isso vai criar conflito. Como diz o ditado, empurrando com a barriga. Hoje, ao celebrarmos a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires, lembramos que a fé não é apenas palavras bonitas. Eles viveram numa realidade difícil, de perseguição, e mesmo assim não negaram a Jesus. Foram fiéis até o fim, porque sabiam em quem tinham colocado a sua esperança. Essa palavra nos pergunta com força: o que tem nos calado? Medo de perder amigos? Medo de não sermos aceitos? Medo de sofrer? O mundo que nós estamos vivendo hoje continua tentando nos silenciar, dizendo que a fé é coisa do passado, ou que não devemos nos aproximar das coisas de Cristo. Mas Deus em momento algum nos chama de vida nas pequenas escolhas do dia a dia. Ele na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas redes sociais e nas decisões que ninguém vê. Que o exemplo de João Batista e dos mártires nos ajude a escolher Deus todos os dias, mesmo quando custa, mesmo quando dói. Porque no fim, amados irmãos e irmãs, vale mais a pena ser fiel a Deus do que ir agradar o mundo, do que agradar as pessoas e do que agradar nossos amigos. Que a nossa vida seja, hoje e sempre, para agradar somente a Cristo, aquele que nos prometeu a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes em Deus, elevemos nossas preces. Pela Igreja, para que seja sempre fiel ao Evangelho, mesmo em meio às perseguições, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Pelos missionários, vocacionados e ministros do Evangelho, para que sejam fortalecidos na fé e na missão, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Pelas famílias, para que vivam unidos no amor, na oração e no testemunho cristão, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Pelos que sofrem perseguição por causa da fé, para que encontre força e esperança em Deus, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Por todos nós que vivamos com coragem e fidelidade ao Evangelho no nosso dia a dia, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nossas preces. Amém. Irmãos e irmãs, recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Que Ele fortaleça a nossa fé e nos dê coragem para testemunhar o Evangelho. Que Ele nos conduza no caminho da verdade, do amor e na vida eterna. Por Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que pela proteção do Divino Espírito Santo, você possa tomar as melhores decisões e que essas decisões possam ser seguir a Cristo diariamente. Que Deus te abençoe e até amanhã.